Olá, pessoal. Meu nome é Glaucia Saad, sou médica, sou uma estudiosa de plantas medicinais, sou médica clínica e uso, junto com todo o arsenal médico, plantas e fitoterápicos nos cuidados da saúde. Sou muito encantada com esse potencial das plantas, isso ajuda muito nos cuidados da saúde. Acredito que os cuidados de saúde não são apenas usar medicamentos, sejam eles sintéticos ou fitoterápicos, passam por muitos outros cuidados, e de saúde, de alimentação, de cuidados com o próprio corpo, com a própria mente, e é isso que a gente procura fazer quando olha alguém com uma queixa, um sintoma ou com algum desequilíbrio. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, ondulados, uso óculos, estou com uma blusa colorida, é, estou numa casa com paredes brancas, com fundo claro. Quando eu olho aqui para minha janela e para minha porta, eu estou num quintal bem bacana, e aí vou falar aqui para vocês o que vier. Vamos começar agora o caso 2 do sistema geniturinário masculino. Como todos os casos, a gente vai fazer aquele roteiro, pensar em anamnese, antecedentes, exames físicos e a nossa discussão. Esse caso é um caso em que um paciente de 41 anos, sexo masculino, vendedor e casado, chega à consulta com uma queixa de cansaço. Durante a anamnese, ele vai relatar que está num momento de muita sobrecarga e ansiedade, pois a empresa onde trabalha está demitindo os funcionários. Ao exame clínico, ele está normotenso, ausculta cardíaca e respiratória normais, abdômen flácido e indolor. Ele apresenta um sobrepeso e conta que fuma 15 cigarros por dia desde os 25 anos, mas diz que quer parar de fumar. Faz uso de bebida alcoólica de forma moderada nos fins de semana e conta para a gente também que ele foi atleta de judô até os 30 anos, porém, depois dos 30 anos, ele não conseguiu conciliar o trabalho e o exercício físico, estando sedentário desde então. No fim da anamnese, um pouco envergonhado, ele vai relatar que tem tido dificuldade de manter a ereção. Isso tem sido um motivo, mais um motivo, de angústia e preocupação. O médico, no caso a gente, no caso eu, vou dizer a ele que 70% dos casos de dificuldade de ereção estão relacionados ao estado emocional. E apenas 30% podem ser de origem arterial, hormonal, anatômica ou ao uso de algum medicamento. Alguns antihipertensivos podem causar isso. Ele afirma que não faz uso de medicamentos, que não faz uso de drogas e bebe moderadamente. Então, vamos seguir e vamos ver como a gente pode ajudar. Quando ele mostra os exames laboratoriais que ele já havia realizado, ele está com uma glicose em jejum de 103, uma hemoglobina glicada de 5,7, o restante dos exames sem alterações. Então, qual a nossa primeira conduta, como a gente tem a primeira conduta com quase todos os pacientes? A gente vai, primeiro, vamos fazer essa discussão aqui. Quais os problemas que ele traz? Cansaço, astenia, ansiedade, tabagismo, sobrepeso e dificuldade de ereção. Ele tem um sinal de alerta, um pré-diabetes? Sim, está bem no limite ali, aquela glicose, aquela hemoglobina glicada. Pela situação de vida dele, a gente vai apostar que uma mudança de estilo de vida, se ele conseguir, vai diminuir essa glicose. Esse metabolismo da glicose vai melhorar. Então, como a gente vai fazer um plano de cuidados e um plano terapêutico fitoterápico para ele? Primeiro, ele foi orientado a participar do grupo antitabagismo. Isso é uma coisa que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Entrando nesse link, a gente consegue ver quais são os cuidados propostos, né? Tem terapia de reposição de nicotina com adesivo transdérmico, eventualmente com goma de mascar. O cloridrato de bupropiona é um medicamento muito usado na diminuição da vontade, do desejo de fumar, né? Então, a gente sugere para ele, primeiro, que ele entre nesse grupo. É um grupo de apoio que costuma ter em vários municípios, 1, 2 vezes por ano, e que ele procure também, se ele desejar, a gente já pode começar essa terapia com a bupropiona e a reposição de nicotina. Numa longa conversa, a gente sugere que ele retorne a alguma atividade física, mesmo que fosse uma caminhada na volta do trabalho, já que ele está sem tempo, que ele chegue em casa e vá andar um pouquinho,
15 minutos para ir, 15 para voltar, meia hora de caminhada já vai fazer uma diferença, tanto para a diminuição da ansiedade, quanto para melhorar esse perfil de glicemia dele, tá? E aí, outra coisa importante é que ele foi tranquilizado quanto à disfunção erétil, dizendo que no momento não havia nenhuma causa física e que em situações de muita tensão é um evento comum para muitos homens. Uma coisa importante que a gente vai explicar para ele, que tabagismo e diabetes causam alterações vasculares e neuropáticas que podem interferir na ereção. A longo prazo, ele poderia ter problemas relacionados a isso, mas que ainda não é o caso dele por conta da faixa etária, dos níveis de glicemia que não são tão altos, então que a gente pode fazer o quanto antes essas mudanças de estilo de vida. Outra coisa que a gente vai propor a ele são plantas com atividades adaptogênicas. Essas plantas, em geral, para uma pessoa que está submetida a muito estresse, elas são claramente benéficas. E ainda, quase todas as plantas com esse tipo de atividade são reputadas como plantas afrodisíacas. Então, a gente vai ter a raiz do ginseng, famosíssimo, né, do Panax ginseng. Ele é um adaptogênico, tônico, imunomodulador, promove a atividade cognitiva, é antioxidante, é coadjuvante no manejo da diabetes tipo 2, então é mais alguma coisa que vai nos ajudar, e é afrodisíaco. O Ticopétalo holacoides é a marapuama, é uma planta bem brasileira, que também tem esse tipo de descrição. A gente tem muito menos estudos científicos da marapuama do que do ginseng, por exemplo. E muitas vezes a gente tem mais dificuldade de encontrá-la como um fitoterápico disponível. Mas também tem essa fama de afrodisíaco. Quem que nunca ouviu isso popularmente? Ah, a raiz da marapuama, catuaba com marapuama, são coisas muito populares e que têm um respaldo no estudo científico. A Fáfia paniculata é outra planta também brasileira com esse tipo de atividade. E a Vitânia sonífera é a ashwagandha, uma planta que vem da Ayurveda, vem da Índia, mas que hoje ela é uma planta internacionalmente conhecida também com esse tipo de atividade. Tá? E como ele está muito ansioso, a gente pode ajudá-lo com plantas com atividade ansiolítica. As folhas da passiflora, né, do maracujá, a flor da camomila, a gente pode sugerir a ele que faça um chá para tomar e leve para o trabalho, uma infusão, no caso, né? A gente pode sugerir cápsulas para ele. A passiflora, nós temos vários fitoterápicos industrializados com passiflora. Então, é uma coisa que a gente pode e deve lançar mão também. Qual foi a conduta da gente nesse caso? Panax ginseng, raiz do ginseng, extrato seco a 10% de ginsenosídeos, 80 miligramas pela manhã. Com isso, é muito frequente que a gente dê adaptogênicos pela manhã, o corpo e a mente vão estar vitalizados para lidar com o estresse. E a sugestão também foi que ele tomasse um extrato seco de passiflora à noite, pela manhã e à noite, para ele estar um pouco mais tranquilo para lidar com tudo isso que ele vem lidando. A receita pede para ele tomar por 40 dias e retornar à consulta. Qual foi a evolução dele? Nos meses seguintes, ele conseguiu parar de fumar frequentando o grupo e fazendo uso de adesivo de nicotina e ibupropriona. A ibupropriona ela é indicada entre 4 a 6 meses, então ele ainda deve continuar tomando ela mais um tempinho para segurar essa vontade de fumar, mas ele conseguiu parar e isso é maravilhoso. Ele ainda tem muito desgaste emocional no trabalho, mas tem feito as caminhadas sugeridas, o que tem ajudado ele a gerenciar o estresse. Tem usado a medicação fitoterápica regularmente, evoluiu com boa disposição, sem intercorrências, e o controle laboratorial já está dentro dos níveis estabelecidos. Ele conta que se sente mais confiante e relata a vida sexual mais satisfatória. Não tem mágica num cuidado como esse. As pessoas às vezes estão submetidas, né, à pressão no trabalho. O cuidador, o médico, o nutricionista, o enfermeiro, a gente não vai ter como mudar isso da vida da pessoa. O que a gente pode fazer é fazer com que esse organismo e esse indivíduo, né, consiga lidar melhor com essas pressões. E insistir muito que pequenas mudanças na alimentação, no exercício físico,
vão fazer diferença para o geral, para lidar com esse estresse. Então, o grande valor do uso do fitoterápico é que, além da gente ter uma planta, um fitoterápico, uma medicina que, em geral, causa poucos efeitos colaterais, que tem uma boa recepção pelo organismo, quando a gente estuda a fitoterapia, a gente tende a olhar para esse paciente com um olhar mais amplo, e isso ajuda muito a melhora. É isso. Estamos abertos para perguntas e comentários.